Esse conceito que eu coloquei é um conceito de Trajano de Moraes, Trajano Miranda de Valverde, que ele foi o autor do projeto de lei do decreto anterior, da lei anterior, que era o decreto 7661 de 45. E lá no decreto ele trazia um conceito de falência, e era o conceito... Engraçado que o conceito é antigo e novo ao mesmo tempo, porque ele continua sendo o mesmo, né? Quer dizer, ferrado na lei anterior, continua ferrado nessa lei atual, que é o caso do devedor, o devedor falido. E o conceito diz o seguinte: é um processo promovido contra o devedor empresário em estado econômico especial, insolvência, né? Então, o conceito que definia na lei anterior ainda é o mesmo, continua aí atual, quanto ao devedor empresário, né? Então, passando aí pelo conceito, outro detalhe que eu esqueci de falar, o material que eu postei na plataforma é esse mesmo material, só que eu observei que a minha numeração lá, ela estava incorreta, houve uma desconfiguração quando eu transferi para PDF, enfim. Aí, essa numeração 9.2 é a nossa unidade 9, 9.1 conceito, 9.2 as fases do processo de falência. Então, aqui ela está correta. Então, por favor, consultem o material que eu enviei para vocês agora cedo. Ok? Então, prosseguindo. Falência, ela é um processo, né? Ela é um processo. Se alguém te perguntar, né? Se alguém perguntar para vocês se existe direito processual empresarial, eis aqui um exemplo, tanto a recuperação judicial quanto a falência, trata-se de um processo. Então, a gente vai estudar bastante sobre procedimento da falência, que é um procedimento diferenciado. Bom, e ela se caracteriza por duas fases, né? As duas fases, eu já até mencionei isso na sala de aula, mas são duas fases muito bem definidas. A primeira fase é chamada pré-falimentar. Então, aqui você ainda não considera o empresário falido, né? Começa com o pedido, e aí existe ali a relação probatória e o juiz dá uma sentença declaratória, que a sentença vai ser deferindo, que vai ser uma declaratória de falência, ou indeferindo, que vai ser uma negatória, uma sentença que denega a falência. A gente vai falar sobre essa sentença na próxima aula, né? Mas, enfim, é um processo que tem a natureza de conhecimento, é cognitivo, né? Então, ele vai findar. Essa primeira fase acaba com a sentença de declaração da falência ou denegatória de falência. Ok? A segunda fase, depois, né, dessa fase que o devedor é considerado falido, né, e aí ela vai ter vários efeitos jurídicos, né? É chamada de fase administrativa ou de sindicância. Por quê? Porque nessa fase compreende a arrecadação dos bens do devedor, né? E aí tem a obrigação de conservar os bens, passa por uma fase de avaliação e alienação dos bens, para que arrecade o ativo e, de outro lado, se forme o quadro de credores, bem similar aí ao que a gente viu na recuperação, e para pagar conforme a classe dos credores. Então, esse é o procedimento que fica muito bem caracterizado, essas duas fases, e a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre os requisitos da falência. A gente vai observar aqui como é importante a gente identificar essas fases. Okay? Então, eu já falei sobre a legitimidade, né? Esse ponto já foi estudado, a gente foi bastante enfático em falar daquelas situações excepcionais, aquelas exclusões parciais, exclusões totais, mas eu coloquei aqui porque faz parte do passo a passo do procedimento, assim como a competência. Então, a legitimidade aqui, o que eu queria falar, eu coloquei aqui também, por um detalhe, né? Quando você trata da legitimidade passiva, quem pode sofrer a falência, nós já vimos que é o empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. Professor, então, qual é o procedimento,
que vai ocorrer quando nós tivermos uma sociedade não empresária, por exemplo, sociedade simples, né? Uma cooperativa, ou então uma sociedade simples. Não vai haver falência? Não. Vai aplicar a mesma regra de uma pessoa natural, que também é uma execução coletiva. É um regramento específico para execução por quantia certa contra devedor insolvente, né? Professor, e onde é que a gente vai observar esse regramento? Bom, a gente tem que ler o artigo 1052 do CPC para a gente compreender isso, né? Artigo 1052 do CPC, que trata das disposições finais e transitórias. Eu vou ler para vocês o artigo 1052 do novo CPC. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 1, título 4, da Lei 5869, de 11 de janeiro de 73. E essa lei, nada mais, nada menos, do que é o Código de Processo Civil de 1973, é o código anterior. Então, ele continua vigendo para toda a execução contra devedor insolvente, né? Professor, mas por que não inseriram no novo código? Bom, por dois motivos. O primeiro deles é que há um projeto em andamento para regular, para reformular todo esse procedimento de execução de quantia certa contra devedor insolvente, que se aplica para a pessoa natural e para a sociedade não empresária, né? Apesar desse projeto, há quem critique, né? Há uma defesa da extinção desse instituto, porque eu confesso que eu vou fazer 30 anos de formado, eu nunca vi uma ação em face de devedor insolvente. Até porque daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que torna-se muito complexo você provar a insolvência de alguém. E complexo comprovar a insolvência de alguém, e mais difícil ainda do empresário. Eu vou falar por quê daqui a pouco. Então, como legitimidade aqui, eu tinha essa observação. Eu já falei também sobre a legitimidade contra o empresário rural, porque ele tem uma natureza jurídica diferente na sua instituição de empresário ou não, porque ele só se organiza como empresário se ele quiser. Pelo fato de ser facultativo, né? O empresário rural, ele pode falir? Pode falir, para isso ele tem que se inscrever, né? E é uma situação atípica, por quê? Porque basta ele ter 2 anos de atividade regular. E aí, ele nesse caso, ele vai ter condição de aplicar a Lei 11.101, caso ele venha se regularizar o seu registro. Ok? Então, pode ser lá um mega empreendimento. Às vezes o cara tem uma fazenda, produção de cana-de-açúcar, produção de açúcar ou de álcool etílico, como, por exemplo, de aguardente. Então, ele pode ser um exportador, mas ele não será considerado empresário enquanto ele não se regularizar. Ok, pessoal? Então, passando, porque nós já estudamos os detalhes da legitimidade ativa e passiva, né? Vamos agora para o que mais interessa nessa aula, que é o pressuposto fático jurídico da falência. Isso é, o requisito de fato para que alguém entre com o processo de falência contra o empresário, a sociedade empresária ou IREG. Bom, esse pressuposto ou requisito para falência é a insolvência. Mas aí a pergunta que se faz é a seguinte: o que seria a insolvência, né? Como primeiro conceito, eu diria que seria o estado de fato que revela a incapacidade do ativo do empresário de saldar seus débitos. É quando o seu passivo supera o ativo. Esse é o conceito de fato de insolvência. Só que no nosso ordenamento, nós temos 3 espécies de insolvência. 3 espécies de insolvência. Nós temos a insolvência de fato, que também é chamada de insolvência econômica, que seria a ruína financeira do devedor, da empresa, da sociedade empresária. A insolvência confessada, e nós temos a insolvência presumida, né?
Bom, vamos então trabalhar cada uma delas. Primeiramente, com insolvência de fato ou insolvência econômica. E ela trata-se no mesmo conceito que eu falei lá de insolvência, genericamente falando sobre insolvência, ocorre quando o passivo é maior que o ativo. Né? E essa insolvência aqui é equiparada à insolvência civil, que foi mantida pelo CPC através dos artigos 748 e seguintes, conforme eu acabei de falar com vocês. Isso está previsto no artigo 1052, nas disposições transitórias do novo Código de Processo Civil. E lá no artigo 748, ele define exatamente o que seria essa insolvência, que é aplicada à lei anterior, a insolvência civil. Então, o conceito do artigo 748, é o seguinte: dá-se a insolvência. Nossa, tem uma gritaria de cachorro. Vou interromper a aula, por favor. Eu vou ver aqui se eu consigo. Um minuto só. Desculpa aí, eu tive que interromper, porque o cachorro da minha filha não dava sossego, não. Bom, então, seguindo. O conceito de insolvência é o conceito utilizado para execução contra devedor, por quantia certa contra devedor insolvente. Está lá no artigo 748. Dá-se insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Isso é, quando o passivo for maior que o ativo para empresário, ou, né, para a pessoa natural ou para a sociedade não empresária, é aquela situação onde suas dívidas superam os seus recursos financeiros. Né? Pois é, mas essa situação de insolvência, ela é muito difícil para a pessoa natural e para a sociedade não empresária. E eu vou dizer que quase impossível para o empresário, porque o nosso código ele estabelece uma verdadeira blindagem em face do empresário. Né? Lá nos artigos, vou provar para vocês que, se você quiser entrar com um pedido de falência para um empresário no Brasil, para você, se fosse preciso, né, provar a insolvência de fato ou a insolvência econômica, que é você provar que há uma ruína financeira na empresa. Isso é, você vai provar que o passivo é maior que o ativo. Isso é muito difícil, quase impossível. Diria que é impossível. Por quê? Bom, é impossível porque o Código ele estabelece regras rígidas que proíbem a verificação da quebra do sigilo empresarial. Né? O sigilo empresarial, que muitas das vezes a essência do negócio, né, ela se encontra em seus livros de fornecedores, livros de clientes. Então, como é que você vai abrir, né, uma declaração de imposto de renda de uma empresa, os dados fiscais, se eles são guardados pelo sigilo empresarial? Né? Há uma blindagem que proíbe essa exibição desses livros por conta do sigilo empresarial. Então, eu vou ler para vocês, eu coloquei o artigo 1191 do Código Civil, mas é o 1190 e o 1191 que estabelecem uma verdadeira blindagem para a atividade empresarial. Então, acompanhando, por favor, artigo 1190 do Código Civil, ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei. Quando ele fala aqui, ressalvados os casos previstos em lei, obviamente que o fiscal do trabalho, o fiscal da Receita, né, nesses casos específicos, eles têm autorização legal. Mas eu estou dizendo entre os particulares,
aqueles legitimados para requerer a falência do empresário. Vem o 1191 e reforça essa blindagem. Artigo 1191 do Código Civil. O juiz poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Então, verifiquem que somente em briga de sócios, quando ele fala sucessão, comunhão ou gestão, ele está falando que briga de sócios. Então, se for briga de sócios, entre os sócios, um pode exigir que exiba os livros, obviamente, que é interesse deles. Fora desses casos, somente em falência. Aí você vai dizer assim, mas professor, não é em caso de falência? Não seria esse caso? Mas aí a gente vai reportar aquelas duas fases que caracterizam a falência. Na primeira fase, é chamada de fase pré-falimentar. Então, ainda não há falência. Você só vai ter falência a partir da segunda fase. Logo, como você vai instruir o seu pedido de uma ruína financeira de uma determinada empresa? Se você não tem acesso, se você não pode exibir os livros e as suas informações econômicas, financeiras e fiscais. Impossível. Né? Então, impossível. O que acontecia antes de 2014, né? Aconteceu por diversas vezes, quando alguém instruía um pedido, né? Onde o fato seria uma insolvência de fato econômica, você alegava que o empresário não pagou determinado compromisso, entra com um pedido de falência alegando a ruína financeira. E aí, o que acontecia? Ele pagava aquela dívida e alegava litigância de má-fé, porque ele provava em seus livros que ele não estava em estado de ruína financeira, ele não tinha insolvência de fato ou insolvência econômica. Bom, no final de 2014, no informativo 550 do STJ, né, o STJ ele define exatamente o que seria a insolvência econômica de fato ou diferente da insolvência jurídica, que a gente vai ver logo em seguida. Né? Logo depois da terceira espécie de insolvência, eu volto para esse assunto aí, para a gente fechar o raciocínio. Segunda espécie de insolvência, insolvência confessada. Essa é mais fácil de ser entendida, porque ocorre quando o empresário ele ingressa com um pedido de autofalência. Né? Então, se ele entra com a autofalência, obviamente que ele está confessando que a sua situação é de insolvência, ele está confessando que ele não suporta, ele não consegue mais pagar as suas contas, então ele está confessando que o seu passivo supera o seu ativo, e nesse caso, né, não há o que se buscar, porque há uma confissão, né? Até porque a falência ela é considerada uma punição, então por que ele vai confessar, né, que está em estado de insolvência se ele não tiver? Então, aí, nesse caso, não há o que se provar. A insolvência mais fácil de ser compreendida é no caso da autofalência. Como terceira espécie, nós temos a insolvência presumida ou insolvência jurídica. Essa sim, é essa que se aplica à falência. É essa que nós vamos trabalhar com mais intensidade. Porque essa, a partir do momento em que ocorrem os requisitos, os pressupostos, para que você peça a falência do empresário, né, vai haver uma presunção legal. Então, eu vou ler para vocês o informativo 550, né, que ele é que criou essa expressão insolvência jurídica, foi o STJ. Então, lá no informativo 550, ele estabelece a regra de que não é necessária a insolvência econômica, mas é sim a insolvência jurídica, acabando com aquela história de litigância, de alegação de litigância de má-fé. Porque você não precisa alegar a ruína financeira do empresário. Basta que ocorram esses requisitos, que a gente vai ver daqui a pouco, logo em seguida, a gente vai ver quais são os pressupostos, né? E basta que ocorra um deles que vai ser possível o pedido de falência, mas com base na insolvência presumida ou insolvência jurídica, que eu vou mostrar para vocês agora o posicionamento do STJ através desse informativo 550, minutos só, apanhando da tecnologia aqui. Deixa eu ver aqui.
Um minuto só. Ela está coberta ali onde está o projeto. Um segundo só. Apanhando da tecnologia, pessoal, vamos lá. Vamos lá, aqui. Caraca, está em cima da... Um segundo, deixa eu ver se eu faço, porque a barra de tarefa está em cima do artigo que eu quero buscar. Informativo, então, informativo 550 do STJ, ele traz essa regra, direito empresarial, pedido de falência fundado em impontualidade injustificada. Ele é de, se não me engano, setembro de 2014. Né? O que definiu o STJ? Em pedido de falência requerido em fundamento da impontualidade injustificada, do artigo 94, inciso 1, da Lei 11.101 de 2005, é desnecessária a demonstração de insolvência econômica do devedor, independentemente de sua condição econômica. E ele completa. Os dois sistemas de execução por concurso universal existentes no direito pátrio, insolvência civil, nós vimos lá no artigo 748 seguinte do CPC de 2015, 73, perdão, insolvência civil e falência. Entre outras diferenças, distanciam-se um do outro no tocante à concepção do que seja estado de insolvência necessário em ambos. O processo de insolvência civil apoia-se no pressuposto da insolvência econômica, que consiste na presença de ativo deficitário para fazer frente ao passivo do devedor, nos termos do artigo 748 do CPC de 73. Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. O sistema falimentar, ao contrário, não tem alicerce na insolvência econômica. O pressuposto para a instauração de processo de falência é a insolvência jurídica. Né? Então, aqui a gente observa uma das grandes diferenças entre o processo de insolvência civil e o processo falimentar. Lá na insolvência civil, sim, você tem que provar a ruína financeira da pessoa, e o que torna-se muito difícil. Eu, por exemplo, nunca vi esse instituto. Isso, para mim, é igual cabeça de bacalhau, né? A gente nunca viu. Né? Enfim, então, esse informativo, ele define exatamente qual é o pressuposto fático para um e qual é o pressuposto fático para o outro. Nesse caso, então, a gente vai sempre aplicar a insolvência presumida para o pedido de falência. Voltando aqui para o nosso compartilhamento. Ok, voltando aqui então. Esse informativo 550, então, define o que seria insolvência econômica e insolvência jurídica. Né? Mas, então, como é que funciona essa insolvência presumida? Bom, a gente vai ver isso agora. Ela é baseada em um sistema de presunções legais, onde você aplica regras inseridas na lei de recuperação e falência. Como é assim, professor? Bom, não compete o juiz analisar se existe a ruína financeira. Ele não vai comprovar se o passivo é maior que o ativo. Não importa, isso não interessa. Desde que cumpra os requisitos estabelecidos na lei, que eles estão inseridos no artigo 94, inciso... Professor, você vai colocar o slide novo, que para a gente travou na tela da sua internet. Para mim está aparecendo aqui. Então, eu vou interromper o compartilhamento e voltar com ele. Para mim, estava aparecendo aqui. Um minutinho só. Agora estão enxergando? Voltou o slide na tela para vocês? Voltou, está no tópico 8. Tá aparecendo insolvência presumida em cima lá, né? Não, está aparecendo... Peraí.
Aparecendo propriedade em geral. Isso aí é da nossa aula de manhã. Desculpa, tá? Existe essa falha na tecnologia aqui, daquele cara que está operando, está na frente do computador aqui. Um segundinho só, então. Eu vou interromper o compartilhamento e fazer de novo. Tá. Um minuto só, por favor, pessoal. Peraí. Para mim já está aparecendo a tela correta. Um segundinho. Agora sim, tá certinho. É porque tem um delay na hora que você clica, você tem que aguardar um instantinho, uns segundos, para ele identificar o comando. Mas vamos lá. Lá no Teams Link é mais ainda o delay lá, então às vezes você pensa que não deu certo, mas para mim eu estava visualizando uma tela, você estava visualizando outra. Tudo bem, voltando aí então. Então, como é que funciona o pedido de falência hoje para o empresário? Qual é o pressuposto? O pressuposto é insolvência presumida. Como é que vai ocorrer? Bom, ele é baseado no sistema de presunções, conforme eu falei. Então, o juiz não vai julgar se ele está em ruína financeira, vai julgar se cumpriu o requisito previsto em lei, e esses requisitos são inseridos no artigo 94, incisos 1, 2 e 3, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se ocorrendo essas hipóteses, o juiz, taxativamente, tem que decretar a falência. E aí, nesse caso, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A falência, estou falando isso, gente, porque isso é muito cobrado em concurso da ordem, em vários concursos, porque eles pedem isso. Eles formulam questões onde levam o aluno a pensar que a ruína financeira é requisito para você pedir a falência. Não é. Não é a ruína financeira. A gente pode concluir que a falência não caracteriza uma ruína econômica ou financeira, mas sim uma ruína jurídica, conforme o informativo 550 do STJ. Então, há uma presunção de que houve a ruína, mas é chamada de insolvência presumida ou jurídica, repetindo. Então, vamos ver como é que a gente demonstra isso. Como é que a gente vai demonstrar essa insolvência jurídica? E aí a gente vai observar o seguinte, o Brasil adotou um sistema misto falimentar, onde, para você externar a condição de ruína não econômica, de ruína presumida, de insolvência presumida, você tem você tem dois meios de manifestar esse problema do devedor. Quais são esses dois meios? Impontualidade e atos ruinosos, também chamado de ato de falência. É o mais comum chamado na doutrina e jurisprudência, são os atos de falência. Então, essa impontualidade, a gente vai ver que ela tem dois casos que estão inseridos no inciso 1º e 2º e no inciso 3, os atos ruinosos. Okay? Então, seguindo, vamos ver cada um deles. Vamos ver primeiro a impontualidade. A impontualidades que se encontram inseridos lá nos incisos 1º e 2º, lá da 1 e 2 da LRF, no artigo 94. E a primeira hipótese é chamada da doutrina de impontualidade por um ato extrajudicial. Vamos lá, então, para o inciso 1 do artigo 94. Vamos ver se eu consigo de novo. Acho que não dá certo assim. Acho que vou ter que interromper o compartilhamento e voltar lá na Lei 11.101, só para a gente ver. Então, vocês acompanhem comigo o artigo 94. Essa barra aqui está me atrapalhando um pouco. Lei 11.101. Vamos lá, então, artigo 94, acompanhando aí no código, no AD de vocês. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que
Inciso 1º. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma equivale a mais de 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então, essa primeira condição ocorre quando você pode pedir falência se você tiver um ou mais títulos cuja soma superem o valor equivalente a 40 salários mínimos, né? E aí você pode entrar com um pedido de falência com fundamento nesse pedido, onde ele não contesta sem nenhuma justificativa, e aí você tem que obrigatoriamente levar a protesto. Eu coloquei isso no nosso slide e vou falar sobre isso amanhã mesmo, né? Por que 40 salários mínimos, pessoal? Por que chegaram a essa quantia? Bom, tem uma regra no ordenamento que lembra esses 40 salários mínimos, né? Exatamente o juizado. Porque antes ocorria assim, era muito comum uma dívida, às vezes não chegava nem a um salário mínimo, e havia aqueles pedidos de falência, onde a jurisprudência negava pelo valor ínfimo, né? Você não vai movimentar o judiciário, né? Um processo complexo como de falência, por uma dívida insignificante. Então, eu acho assim, dificilmente não há empresário, pequeno empresário, que tenha algum problema que vá ao juizado, ele vá no polo passivo ao juizado. Então, para evitar isso, estabelecer um limite, né? Um limite de 40 salários mínimos, aliás, superior, que teria que ser 40 salários mínimos e 1 centavo, para que possa instruir um pedido de falência do empresário. Então, essa é a primeira condição. Voltando, então, para o slide, um minutinho só. Por favor. Voltando para o nosso slide. Então, essa é a primeira hipótese. E aí eu inseri 2 observações no slide. A primeira observação é que o protesto é necessário e obrigatório. E aí nós estamos falando de título executivo extrajudicial, pode ser um título de crédito, por exemplo, né? Como exemplo de título de crédito, eu poderia falar do cheque. O cheque ele tem que ser protestado para você executar? Não, não. A simples apresentação na Câmara de Compensação, devolução ao limbo, primeiro motivo, segundo motivo, já é pré-requisito para que você ingresse com a execução extrajudicial. Mas, para instruir pedido de falência, obrigatoriamente ele tem que ser protestado, né? Inclusive o título judicial. Você pode muito bem protestar uma sentença, até mesmo uma decisão, antes de transitar em julgado, sentença condenatória, você pode protestar. Então, primeira observação, o protesto é necessário e obrigatório para que se instrua o pedido de falência. A segunda observação está lá no parágrafo 1º do próprio artigo 94, que ele faculta aos credores a formação de um litisconsórcio ativo para que perfaçam essa quantia de superar os 40 salários mínimos. Então, imagine o seguinte, você tem um título onde você tem lá 2, 3 títulos cuja soma chegam a 10 salários mínimos. E aí você conhece outros empresários ou outras pessoas, né, não empresários, outros credores, que possuem também títulos. Então, você pode reunir com esses credores na formação de um litisconsórcio ativo, para assim você atingir esse limite, cumprindo o requisito do inciso 1º do artigo 94 e instruir o pedido de falência. Perfeitamente possível, inclusive com previsão legal. Ok? Então, impontualidade por um ato extrajudicial é a primeira situação do inciso 1. A segunda hipótese, está lá no inciso 2, é a impontualidade por um ato judicial, né? Vamos lá, então, primeiro para ler o nosso... Vou interromper aqui novamente, voltando lá para a nossa lei, acompanhe no inciso 2, por favor. Acompanhe no inciso 2, a segunda condição. Vejam bem, no inciso 2, absolutamente nada